Neemias, capítulo 11. Os líderes do povo já estavam morando em Jerusalém. Por isso o restante do povo escolheu, por sorteio, uma de cada 10 pessoas para morar em Jerusalém, a cidade santa, enquanto os outros 9 permaneciam em suas cidades. O povo também aprovou todos os que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Estes foram os líderes das províncias que se mudaram para Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servidores do templo e descendentes dos oficiais de Salomão moravam em suas propriedades, que estavam espalhadas entre as várias cidades de Judá. Outros de Judá e Benjamim moravam em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, descendente de Pérez, Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez, que moravam em Jerusalém, totalizavam 468 homens valentes. Entre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e seus irmãos Gabai e Salai. Ao todo, 928 homens. Joel, filho de Zicri, era chefe deles, e Judá, filho de Rassenua, era o segundo no comando sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, e Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, que era o administrador do templo de Deus, e seus companheiros que faziam o trabalho do templo. Ao todo eram 822 homens. Além desses, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus companheiros, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarreel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e seus companheiros, todos homens valentes, eram 128 homens. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassubi, filho de Asricão, filho de Razabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, 2 líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre seus companheiros. Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Os levitas da cidade santa totalizavam 284 homens. Dos guardas, Acube, Talmon e seus companheiros que vigiavam os portões, um total de 172 homens. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estavam espalhados por todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua família. Os servidores do templo moravam na colina de Ofel. Zia e Gispa eram os líderes deles. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica. Uzi era dos descendentes de Asaf, os cantores que dirigiam a adoração no templo de Deus. Os cantores estavam sob as ordens do rei, que determinava as atividades diárias deles. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava os interesses do povo na corte real.
Alguns do povo de Judá foram morar nos vilarejos próximos de suas terras, em Kiriat Arba, Hebrom e seus arredores, em Dibom e seus arredores, em Jecab-Zeel e seus arredores, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus arredores, em Ziclag, em Meconá e seus arredores, em En-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus arredores, em Laques e suas pastagens, em Azeca e seus arredores. Ocupavam toda a região desde Berseba até o vale do Rinom. Os benjamitas de Geba foram viver em Micmas, Aia, Betel e seus arredores, Ananote, Nobe e Ananias, Razor, Ramá e Gitaim, Hadide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono e o vale dos Artesões. Alguns grupos de levitas de Judá foram designados para morar em Benjamim. Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e os levitas que vieram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetom, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses eram os líderes dos sacerdotes no tempo de Jesua. Os levitas: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias e Judá. Matanias e seus irmãos eram encarregados dos cânticos de louvor, e seus irmãos Baquebuquias e Uni ficavam de frente para eles durante a adoração. Jesua foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os chefes das famílias dos sacerdotes: da família de Seraías, Meraías; de Jeremias, Ananias; de Esdras, Mesulão; de Amarias, Joanã; de Maluque, Jonatas; de Secanias, José; de Harim, Adna; de Meremote, Reucai; de Ido, Zacarias; de Ginetom, Mesulão; de Abias, Zicre; de Miniamim e Maadias, Piltai; de Bilga, Samua; de Semaías, Jonatas; de Joiaribe, Matenai; de Gedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amoque, Heber; de Ilquias, Razabias; de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, os levitas foram registrados como chefes de famílias. Durante o reinado de Dario, rei da Pérsia, foram registrados os sacerdotes. Os levitas que eram chefes de famílias foram registrados no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Eram eles Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Seus irmãos ficavam de frente para eles durante o louvor e as ações de graças, para fazer o contracanto, conforme Davi, o homem de Deus, havia instruído. Os guardas foram Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmom e Acube. Eles vigiavam os depósitos que ficavam ao lado dos portões. Viveram na época de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, no período do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras.
Para a dedicação dos muros foram convocados levitas de toda a parte para estar em Jerusalém e preparar uma grande celebração, com hinos de ações de graças e cânticos ao som de símbolos, harpas e liras. Vieram cantores de todas as partes de Jerusalém, dos vilarejos dos netofatitas, de Bet-Gilgal, das terras de Geba e Asmavete. Eles fundaram vilas para si em torno de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se consagraram. Depois, fizeram o mesmo com o povo, os portões e o muro. Chamei os líderes de Judá para se reunirem perto do muro e formei 2 grandes coros. Um deles seguiu para a direita, na direção da porta do esterco, acompanhado por Rosaías e metade dos líderes de Judá, entre eles Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Alguns dos jovens sacerdotes portavam trombetas. Depois, tocando os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, vinham Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos Semaías, Azarreel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani. O escriba Esdras os liderava. Da porta da fonte, subiram direto pelos degraus da cidade de Davi, pela escada que fica ao longo do muro, acima do palácio de Davi, voltando para a porta da fonte a leste. O outro grupo seguiu para a esquerda. Eu e metade do povo seguimos pelo muro, desde a Torre dos Fornos até a parte larga do muro, acima da porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do Peixe, a torre de Hananeel e a torre dos 100, até a porta das ovelhas. Paramos na porta da guarda. Depois, os 2 coros ocuparam seus lugares no templo de Deus. Acompanhei a metade dos oficiais e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias, que estavam com suas trombetas. Também estavam lá Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores eram conduzidos por Jezraías. Naquele dia ofereceram muitos sacrifícios numa grande celebração, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças levantaram a voz com todo o povo. O júbilo de Jerusalém foi ouvido de muito longe. Naquele mesmo dia, foram escolhidos os encarregados dos depósitos das ofertas, dos primeiros frutos e dos dízimos. Eles tinham a responsabilidade de garantir que a porção dos sacerdotes e dos levitas, ordenada pela revelação, fosse trazida das terras pertencentes às cidades. O povo de Judá respeitava muito o trabalho dos sacerdotes e dos levitas. O povo, os cantores e os guardas fizeram tudo como mandava a cartilha. Conduziram a adoração a Deus e o ritual da purificação, de maneira tal que teria enchido os olhos de Davi e Salomão. Era assim que se fazia antigamente, nos dias de Davi e de Asaf, quando havia dirigentes de coros para conduzir o povo nos cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Na época de Zorobabel e Neemias, todo Israel contribuía com quantias diárias para os cantores e os guardas. Também separavam o que era destinado aos levitas e os levitas faziam o mesmo para os descendentes de Arão. Neemias, capítulo 13. Naquele mesmo dia, foi lido o livro de Moisés diante do povo. Descobriu-se no livro que nenhum amonita ou moabita podia fazer parte da congregação do povo de Deus, porque eles não haviam acolhido o povo de Israel, negando a eles comida e bebida. Em vez de ajudar os israelitas, contrataram Balaão para amaldiçoá-los. Mas Deus transformou a maldição em bênção.
Quando ouviram a leitura da revelação, excluíram de Israel todos os estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido encarregado dos depósitos do templo de Deus. Ele era parente de Tobias e tinha disponibilizado para ele uma sala grande que era usada para estocar as ofertas de cereais, incenso, os utensílios para o sacrifício, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite para os levitas, os cantores e os guardas, e as ofertas para os sacerdotes. Eu não estava em Jerusalém quando isso aconteceu. No 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu havia voltado para o palácio do rei. Mais tarde, pedi permissão ao rei para viajar outra vez. Cheguei a Jerusalém e foi quando soube que Eliasibe havia cedido espaço para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei realmente furioso. Joguei fora tudo que estava dentro da sala, todos os pertences de Tobias. Depois, mandei que a sala fosse purificada. Só então pus de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não estavam recebendo a quantia regular de alimento. Por isso os levitas e os cantores que conduziam o culto de adoração haviam abandonado suas responsabilidades e voltado para suas terras. Chamei a atenção dos oficiais dizendo: "Por que vocês abandonaram o templo de Deus?" Chamei todos de volta e os reintegrei às antigas funções, de modo que todo o povo de Judá voltou a trazer os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite para os depósitos. Designei o sacerdote Selemias, o escriba Zadoque e os levitas Pedaías como encarregados dos depósitos. Nomeei Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, auxiliar direto deles. Esses homens tinham a reputação de serem honestos e trabalhadores. Eles ficaram encarregados de distribuir a porção de mantimento para seus companheiros. Por isso, lembra-te de mim, ó Deus. Nunca te esqueças de como me dediquei ao trabalho do templo de Deus e do serviço. Enquanto fazia a viagem de volta a Jerusalém, também percebi que o povo prensava uvas, transportava cereais e carregava seus jumentos no sábado. Traziam vinho, uvas, figos e todo tipo de mercadoria para serem comercializados no sábado. Então, eu os adverti contra a venda de alimentos naquele dia. Alguns naturais de Tiro que estavam morando em Jerusalém traziam peixes e outras mercadorias para vender aos moradores de Judá em Jerusalém, e isso no sábado. Cobrei uma atitude dos líderes de Judá dizendo: "O que está acontecendo? Isso está errado. Vocês estão profanando o sábado. Não foi justamente o que seus antepassados fizeram? Não foi por causa disso que Deus trouxe esta miséria sobre nós e sobre esta cidade? Com a profanação do sábado, vocês estão acrescentando desobediência e fazendo aumentar a ira de Deus contra Jerusalém." Quando os portões de Jerusalém já estavam cobertos pela sombra da tarde, às vésperas do sábado, mandei fechar os portões e proibi que fossem abertos até o fim do sábado. Pus alguns homens de confiança de guarda nos portões, para que não deixassem entrar nada que fosse destinado ao comércio no sábado. Os comerciantes e negociantes de várias mercadorias montaram as barracas fora dos portões uma ou duas vezes. Mas chamei a atenção deles, dizendo: "Vocês não devem ficar aqui perto do muro. Se eu encontrar vocês aqui outra vez, vou retirá-los à força." Bastou essa advertência, e eles não voltaram mais no sábado. Depois, instruí os levitas a se purificarem e assumirem o posto nos portões, para que a santidade do sábado fosse respeitada. Lembra-te de mim, ó Deus. Tem compaixão de mim, por teu grande amor e por tua fidelidade. Na mesma época, constatei ainda que muitos judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade das crianças nem falava o idioma de Judá,
Só sabiam falar a língua de Asdod ou outra língua. Então chamei a atenção desses homens e os amaldiçoei. Cheguei a bater em alguns deles e a arrancar seus cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus que acatariam a minha ordem. Não deem suas filhas em casamento aos filhos desses povos. Nem deixem as filhas deles se casarem com seus filhos. Nem tomem mulheres para vocês do meio desses povos. Não foi justamente esse o pecado de Salomão, rei de Israel, quando tomou mulheres como essas? Apesar de não ter havido outro rei como ele, e de Deus o ter amado e feito dele rei sobre todo Israel, as mulheres estrangeiras provocaram sua ruína. Vocês chamam isto de obediência? Envolver-se em tamanho mal, sendo infiéis a Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sacerdote principal Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó Deus, de como profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Eu os purifiquei de tudo que era estranho. Organizei as ordens de serviço para os sacerdotes e os levitas, de modo que cada um sabia qual era a sua responsabilidade. Providenciei que fosse fornecida a lenha a ser usada no altar para os dias fixos e para a apresentação dos primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus, para sempre. Salmo 126. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita, e os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos.